Oi pessoal, boa noite. Aqui é a Pamela, ou pode me chamar só de Pami, que é o nome que eu dou pro canal. E bem, mais um vídeo conversando com uma desenhista. E bem, eu vou relatar, dividido em tópicos, as minhas descobertas nas últimas 2 semanas em relação a tudo que eu já compartilhei aqui no canal, nos últimos 5 vídeos. Eu falei um pouco disso no vídeo passado. O vídeo era passando só sobre os elementos gráficos, mas eu acabei adicionando um pouco porque, não tinha muito o que falar sobre os elementos gráficos, considerando que já fazia muito tempo que eu tinha começado a fazer eles e meio que o que eu tinha pra falar sobre eles, que eu tava emocionada na época, se esfumou e não tinha mais o que falar. Bem, vamos começar com o primeiro tópico. Consumo consciente das redes sociais. Bem, eu já comentei isso antes, que eu fiz uma limpa nas minhas redes sociais, em todas as contas e canais que eu seguia. No YouTube eu me inscrevi de mais de 80 canais de artistas que não estavam mais, não produzia mais o conteúdo que eu queria ver. O método deles no tem de fazer os vídeos, de se comunicar e de criar os desenhos dele já não conversava comigo. Outros canais de outros conteúdos que eram mais entretenimento, cultura pop e outros assuntos. Eu também me desinscrevi porque eu não estava mais assistindo mesmo. Eu costumo ter acumular os vídeos que eu quero assistir e não assistir mais tarde. E vídeo deles eu não acumulava fazendo meses, então não tinha mais porque eu estar inscrita no canal. Mesmo que eu queira não tenha apoiar, ter os vídeos deles poluindo a minha FOU também lá que se chama no YouTube, e a parte lá não tem de vídeos que foram lançados, estava não me deixando estressada, não tem na hora que eu ia caçar os vídeos dos canais que eu realmente queria assistir. Então me desinscrevi. No Instagram eu fiz uma grande limpa, que muitas contas no Instagram que eu seguia, que eu sabia que eram de artistas que eu reconhecia pelo nome, elas simplesmente estavam fechadas, eram contas com milhares de seguidores e simplesmente estavam fechadas, não tinha foto, não tinha mais nada. Então me desinscrevi dessa, me desinscrevi de outras contas que eu nem sabia quando diabo eu comecei a seguir. Outras que eram de coisas nada a ver, que eu nem vi quando eu segui. Provavelmente eu devia ter começado a seguir eles alguns anos atrás e simplesmente nem prestei atenção porque não aparecia na minha For You. Aí, no Instagram foram cerca de 900 contas que eu deixei de seguir. Sei disso por causa que eu prestei atenção na quantidade de contas que eu inicialmente seguia para as que sobraram. E sobraram menos de 400, de mais de 1.200 para 1.300, mais ou menos, que eu tava seguindo na época. O TikTok, a mesma coisa. O TikTok foi onde eu mais deixei de seguir conta. Foram mais de 1.200 contas que eu deixei de seguir. Contas que não tinham nada a ver, contas que não postavam nada, contas que já tinham sido abandonadas e tava que nem o Instagram, não tinha nada. Contas de conteúdo nada a ver. E contas que eu seguia por causa dos edits. E aí eu peguei entre essas contas e compartilhei pra minha outra conta, onde eu só não tenho sigo conta de edit. Então, aí ficou uma organização que ficaram menos de 300 contas. Agora um pouco mais porque eu cacei meio de caçar mais alguns artistas pra seguir por lá. E contas de artistas que eu sigo no Instagram e no YouTube começaram a aparecer pra mim também. E no Threads, o Threads foi uma jornada bem mais complicada. Foram vários dias pra deixar de seguir certas contas, cancelar a solicitação de caso o artista no Instagram vá começar um Threads, eu já vou começar seguindo ele no momento que ele ativar essa conta. Então eu cancelei todas e fui de uma por uma durante vários dias me desinscrevendo deles, deixando de seguir. Porque o Threads ele tem um mecanismo de segurança que ele te permite seguir tanto de contas ou deixar de seguir um tanto de contas por dia. E de acordo com ele, isso é para proteger a comunidade. E isso me atrapalhou muito. Mas, depois de uma semana fazendo direto, entrando todo dia, esperando o momento que iam me permitir deixar de seguir conta, eu parei de seguir. Outras coisas que eu fiz também foi limpar os salvos nas contas também. No TikTok eu desfiz várias playlists
eu tinha cerca de 135 playlists. Eu também não sei como eu consegui fazer 135 playlists, sendo que onde eu mais consumo coisa é na minha conta pessoal e não na conta artística. Então eu não sei como foi que eu fiz isso. Inclusive eu vi que tinha várias playlists com nome repetido. Era o mesmo tema, só que eu acabei fazendo mais de uma playlist pra ele. E tinham vários também vídeos que estavam salvos, mas não estavam embaixo de nenhuma. Eu também me livrei de todos. O Instagram também. O Instagram, nossa, eu passei 3 dias marcando salvos pra excluir. Foram milhares e milhares e milhares e milhares de salvos. Eu caçava meio de sempre excluir em grupos de 1000. E eu excluí cerca de 8 a 12 vezes. Não tem, mesmo sem chegar, não tem a marcar 1000. E eu excluí primeiramente os Reels e depois fotos. E não tem arredondando para cada vez, foram cerca de 900, então foram realmente milhares de fotos que eu acabei tirando os salvos. E considerar assim foi um acúmulo de todos esses anos. Eu me surpreendi com quantas fotos eu tinha salvo. E no YouTube eu também tenho várias playlists e cacei meio de excluir boa parte dessas playlists. E também cacei meio de fazer deixar mais enxuto, por assim dizer. Eu peguei vários vídeos que eu tava salvo em várias playlists e botei só em uma. Porque, né, eu tinha que fazer isso porque ficava confuso na hora que eu ia caçar as playlists do meu canal, onde eu organizava os meus vídeos no canal, e as minhas de entretenimento pessoal. Aí ficou uma bagunça. Então eu fui enxugando, e agora eu tenho cerca de 27 playlists. Eu ainda vou juntar mais algumas. Diga, senhora. Eu vou arrumar essas playlists depois. Outra coisa também para o consumo de rede social, uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi tirar as notificações de todos os aplicativos que não eram importantes. No caso dos aplicativos, para mim as únicas que ficaram foi o do WhatsApp e do e-mail. Tirando essas, todas as outras eu fui tirando. E isso ajudou bastante para eu não ter ansiedade em querer mexer no meu telefone porque apareceu uma notificação. E agora vamos para o outro tema. A vergonha vem mesmo quando não há motivo. Bem, algo que eu já percebi há muito tempo, que eu já refleti comigo, é que eu sinto muita vergonha de coisas que eu falei, de situações na qual eu estava no meio, e vergonha alheia. Eu não consigo assistir um filme se tiver uma situação de vergonha alheia, ou que eu identifico como vergonha alheia, eu tento afundar minha cara em qualquer lugar, eu tento não ver, tento não escutar. E, né, eu, se eu não me engano, eu já falei sobre isso, eu não tive autoestima o suficiente para assistir meus vídeos para verificar os tópicos que eu já falei. Então, se eu já falei, eu vou me repetir. Eu sou uma pessoa que já recebi bastante elogios quando era mais nova da minha família. E até de amigos da família, de pessoas que eu conheci, dizendo que eu era bonita. Só que, para mim, eu me enchia de mais de 5.000 defeitos. Se fosse possível, eu não tenho que pensar nesses defeitos. Eu não consigo olhar pra mim e ver uma pessoa bonita. Ou minimamente não ter uma pessoa cuidada. Eu achava que eu era careca, que eu era gorda, que meus olhos, bem, eram tortos. Eles são meio desnivelados, mas não era o torto que eu achava que era. E pra mim ficou muito mais claro depois que eu parei pra ver as minhas fotos de quando eu era mais nova, da época em que eu mais esculhambava com a minha própria aparência. E, bem, tô normal. Tô normal, não me achei acabada, não me achei careca, não me achei gorda, não me achei nada dos pensamentos que eu tinha na época. E é como diz, né? Se 100 pessoas falam que tu é bonita e só tu se acha feia, o problema tá em você. E, né, assim, a falta de autoestima é algo terrível. Porque a partir do momento que a pessoa cria uma distorção da própria imagem,
ela não consegue enxergar de jeito nenhum que os outros estão falando. E o pior é que eu achava que eu ficava bonita quando eu me arrumava, e a diferença entre eu arrumada e eu no meu dia a dia antes era simplesmente um batom na boca e uma roupa de sair. Tirando isso, era a mesma coisa, eu arrumada e eu no meu dia a dia. Não tinha muita diferença. Então, eu me achar feia, esculhambada e me achar bonita quando eu me arrumava pra sair, era tipo assim um salto de 880. Era simplesmente não tem a maquiagem da atmosfera de eu vou sair de casa, portanto eu estarei saindo bonita. Sendo que eu tava praticamente a mesma coisa e eu não sou muito de usar maquiagem que eu uso é pouca. Então a diferença realmente não é tão gritante. A não ser quando eu uso lápis de olho. Aí não tenho, acho que destaca mais, não tem os meus olhos. Mas não era sempre que eu uso lápis de olho, porque eu sinto muita agonia quando passa, não tem perto do lacrimal. Eu acho uma sensação muito ruim. E, né, aqui já fica a minha reflexão. É tentar me achar bonita, tentar ver que eu não tenho esses defeitos, na qual eu pensava que eu tinha. E principalmente tentar me achar bonita sem o meu cabelo maquiar a minha imagem. Tem uma questão de tentar a pessoa se achar bonita com o cabelo solto e se achar feia com o cabelo amarrado. Eu estou tentando mudar isso, afinal de contas, eu de cabelo amarrado e eu de cabelo solto é o mesmo rosto. Não muda muita coisa a não ser o fato que o cabelo enquadra o meu rosto. Mas se eu não me achar bonita com o cabelo amarrado, eu simplesmente vou ficar triste quando eu não estiver de cabelo solto. Então, resultado, eu tenho que caçar meio de pensar, olha, eu tenho que me dar um elogio quando eu estou bonita e bem cuidada no meu dia a dia. Não simplesmente fazer isso quando eu vou sair, ou simplesmente pegar um momento onde eu estou triste, me olhar no espelho e falar que estou feia, quando na verdade é só eu estando triste com qualquer outra coisa e, né, descontando na minha autoestima, que já era pouca. E eu estou tentando criar a autoestima que eu nunca tive. Acho que por esse tópico é só isso. Vamos pro tópico 3. A ansiedade não vai sumir só por eu saber que ela existe. É, assim, uma coisa muito falha é você destacar que a pessoa tem ansiedade e simplesmente achar que por saber está resolvido o problema dela. Não, eu sei que eu tenho ansiedade, ela me causa muita coisa, muita problema físico principalmente, né? Ela ataca o meu intestino realmente de uma forma que parece que eu peguei alguma coisa. Só que não, ela simplesmente está lá, não tem me afetando da minha cabeça pro meu corpo, né? Existe uma coisa chamada zona de conforto emocional. Eu descobri recentemente através de uma das YouTubers de melhora pessoal que eu comecei a seguir. E, né, a zona de conforto emocional é basicamente você ter se criado a sua vida inteira num sentimento constante, onde quando você não está nessa zona de conforto emocional que foi criada à base de um sentimento, a sua mente vai acabar te puxando para essa zona de conforto. E nesse caso, desde os meus 12 anos, que é onde basicamente eu tive longos períodos ficando ansiosa durante mais de 10 anos, basicamente sempre quando eu estou de boa, a minha mente me puxa para ansiedade novamente. E eu percebi isso muito nas últimas 3 semanas, onde eu estou não tem numa boa, eu estou com todas as minhas atividades do dia cumpridas, eu estou com tempo simplesmente para deitar e relaxar, para ler, para escutar música, para assistir um vídeo, para fazer qualquer coisa ou fazer nada. E basicamente minha mente me inventa de trazer o mesmo sentimento do que eu sinto ou sentia quando eu estava entregando algo de última hora. Basicamente minha cabeça inventava de sussurrar para mim que eu tenho algo para entregar e tem que ser entregado antes da meia-noite, senão o prazo fecha. E eu não tinha nada para entregar. Nada. Eu estava literalmente deitada numa boa lendo e do nada me veio o sentimento. O coração dispara, eu me sinto gelada, eu sinto uma lentidão e sinto na minha cabeça literalmente uma vozinha dizendo que eu vou atrasar a entrega de algo, mesmo que não tenha nada para entregar. E uma forma não tem de resolver isso é
Não tem realmente resolver como se fosse uma crise de pânico completa. Você tem que focar. Eu vi recentemente, tem alguns relatos que pessoas, quando tem ataque de ansiedade, você não tem que ficar ali falando com ela, tentando trazer o foco dela para você. Você tem que fazer ela se focar em algo físico e principalmente tem que fazer com que ela sinta que ela está ali. Então, o que eu acabei fazendo é, se eu estou fazendo alguma coisa, eu tento me trazer de volta para o ambiente que eu tô. Se eu tava na cama, eu tentava ficar amassando tem a roupa de cama ou o travesseiro. Se eu estava lendo, eu lia a mesma frase umas 50 vezes até perceber que eu estava num ambiente sem cobrança nenhuma, que era, no caso, um tempo que a minha cabeça estava tentando fazer eu pensar que eu estava num ambiente onde algo estava sendo cobrado e eu não estava cumprindo. E quando eu estava sentada no escritório fazendo minhas coisas, eu tentava o máximo possível me ater ao que eu estava fazendo e não pensar que eu estava devendo alguma coisa. Na última 2 semanas onde eu cumpri com as minhas entregas, com os meus vídeos, principalmente, literalmente tinha acabado o último sábado comigo entregando tudo no período da manhã, eu não tinha mais nada para entregar, eu estava deitada e veio esse sentimento. Sinceramente, é um sentimento muito ruim, porque você sabe que você cumpriu com tudo, mas tá lá a ansiedade tentando te puxar para uma crise, porque simplesmente você se criou sendo ansiosa e a sua mente vai te puxar para ansiedade, porque ela vê que essa é a sua zona de conforto. Como é que eu resolvo isso? Simplesmente buscando praticar bons hábitos, ter uma rotina boa e saudável para mim, e principalmente tentar me ater ao presente, tentar me manter presente aonde eu tô. Isso não tem que me ater ao pensamento de que eu já cumpri com tudo que tinha que cumprir, eu não estou devendo nada. É isso que eu tenho que me apegar. O fato que eu não estava devendo nada, mesmo com a ansiedade falando que eu estava devendo alguma coisa. A questão da ansiedade ainda vai ser um problema bem longo para se resolver. Afinal de contas, você saber que ela existe não vai fazer ela sumir. O que vai fazer sumir é todo o processo para tentar apaziguá-la, não é nem extingui-la, porque a ansiedade é um sentimento humano que existe justamente para a pessoa sobreviver. Ela foi útil para muitas situações, mesmo que agora ela seja um problema. Então a única coisa que eu tenho que fazer é apaziguá-la o máximo possível para que eu possa viver sem ela interferir no meu dia a dia. Bem, tópico 3 já foi, vamos para o tópico 4. Você tem bons valores? Eu não ia lançar esse tópico como pergunta, mas resolvi fazer isso porque é basicamente como esse tópico chegou em mim. A questão dos bons valores. Se eu tenho bons valores. E eu me questionei isso depois de um vídeo na mesma YouTube que me influenciou no tópico anterior, onde ela trouxe uma questão que ela viu se não me engano foi no Reddit, que um homem trouxe uma frase que é: se você morrer amanhã, como as pessoas que foram no seu funeral veriam você? Porque o que fica de você, que as pessoas vão lembrar, são os valores que você praticou no dia a dia. Ou seja, se você morresse amanhã, a pessoa que você é hoje, você queria que as pessoas te vissem como a pessoa que você é hoje? Assim, vai morrer amanhã. A pessoa que você é hoje, você realmente quer que as pessoas se lembrem de você como você é agora? Esse é um questionamento, porque se a pessoa não se vê como alguém que vai ser bem lembrado, ela teria que buscar melhora. E essa melhora seria ter na prática dos bons valores. Porque, os bons valores são algo apreciado e, tecnicamente falando, são as melhores qualidades que você poderia gerar. E aqui no caso, eu me questionei porque eu não me via como uma pessoa que tem bons valores. E quando eu falei isso com a minha mãe, ela me disse que eu tenho. E faz sentido, afinal de contas, eu fui bem criada. Eu não sou uma pessoa que busca briga, eu não tenho nenhuma discussão, seja em família ou fora. E isso foi, não tem criança, adolescente, agora adulta que eu não vou buscar uma coisa dessa, né? Então, eu sei
pelo menos o mínimo de comportamento que eu tenho que ter em um ambiente para ser, não tem comportada e não trazer incômodo para ninguém. Ser respeitosa com as pessoas mais velhas, com as pessoas que estão ao meu redor. Buscar não trazer incômodo, não tem para o ambiente onde eu tô. Então, vendo isso, não tem. Eu seria sim pessoa com bons valores. Mas a questão é que eu não me enxergava assim. Então, eu pesquisei sobre quais são os bons valores e também os valores ruins. E percebi que, mesmo que eu não praticasse contra outras pessoas os péssimos valores, eu praticava contra mim mesma. Então, eu busquei saber quais são os bons valores, saber se não tem quais deles eu queria praticar mais na minha vida e principalmente qual deles eu quero praticar não só na semana passada, que foi quando eu comecei, essa semana, que está saindo agora o primeiro vídeo, e nas próximas semanas, que eu pretendo praticar mais arduamente e conscientemente. Eu escolhi 5 valores, principalmente, para que eu não me machucasse mais. São valores que, se eu praticar com resiliência, muitas das coisas que eu acho que são defeitos em mim, eu posso melhorar, né? Resiliência, que é eu estar sempre coerente com os meus valores, com o que eu acredito e no que eu me dedico. Autocontrole é algo que eu preciso muito, porque, né, hábitos ruins que acabam me machucando, como coçar muita cabeça ou ficar estourando espinha, são algo no que realmente machucam fisicamente. Então, eu preciso me ater ao autocontrole para não fazer isso, porque isso é algo que eu faço inconscientemente. Uma coisa que eu consegui fazer sem não ter essa percepção do bom valor do autocontrole era roer as unhas. Hoje em dia, eu não roo mais. Eu agora tenho umas unhas relativamente grandes. Eu tento manter elas curtas porque eu minhas unhas faço, mas foi algo que eu consegui largar. Aí, né, a disciplina, o bom valor da gratidão, que, né, tem mais coisa para você agradecer no seu dia do que você ter para reclamar. A questão é que o ser humano gosta de reclamar, então você sempre vai buscar reclamar. Então eu sugiro que você busque atear a coisa mais mínima que aconteceu no seu dia e agradeça por ela. Seja um bom momento com a família, um tempo de silêncio, ter acordado bem, a comida estava boa, né? Os vizinhos não causaram problemas, né? Problemas com o vizinho inventando de tocar o som alto no período da tarde ou no período que não tem de manhã cedo, como um exemplo, né? Agradecer que não teve esse tipo de problema e assim por diante, né? Você terá motivos para agradecer a partir do momento que você observa o seu dia e vê os pontos bons que aconteceram, ao invés de reclamar das coisas ruins, que é o hábito que o ser humano pratica com mais veemência, né? Disciplina, que é algo que eu já estou praticando tem essas 2 semanas, que é manter as postagens nas minhas redes sociais. Eu abandonei minhas redes sociais várias vezes durante esse ano. O YouTube eu abandonei ele 3 vezes. Ok, que uma das vezes foi um baque muito mais forte, não tendo que só não estou com vontade de postar. Mas foi um abandono 3 vezes, na qual a ser indisciplinada foi um dos principais motivos de eu ter deixado. E a paciência. Eu não sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa persistente, teimosa e até com um ego grande quando se trata de eu fazer alguma coisa. Eu acabava não praticando a paciência, eu praticava a urgência de fazer algo, que é algo completamente oposto da paciência. Então eu estou buscando ser mais paciente, levar as coisas com calma e ver que tudo a seu tempo, não tem por que eu ir com urgência para fazer alguma coisa. E agora vamos pro tópico 5. Procrastinação é diferente de preguiça. Bem, algo no tem que eu já percebi de mim há muito tempo e que ficou mais nítido da semana passada para agora é que eu tenho as minhas coisas para fazer, é coisa que é para entregar no dia e eu adio no momento que eu tenho disponível para fazer outra coisa. Porque
que eu digo que procrastinação é diferente de preguiça, porque você vai não passar o que você tem que fazer pra frente. Mas não significa que você não está fazendo nada. Semana passada, pro vídeo da segunda passada, ainda por cima, né? Eu tinha que terminar de editar pra poder entregar e gravar o áudio. Ao invés disso, eu tava costurando roupa. Eu tive boa parte da manhã e metade da tarde pra fazer isso. E ao invés disso, eu estava costurando roupa. Porque eu me senti incomodada, não tem ver a roupa furada e descosturada e fui lá costurar. E não foi só uma não, foram 3 peças de roupa. Minha blusa, a mesma blusa que eu peguei pra usar, eu parei pra costurar ela. Ela tava descosturando. E né, digamos que eu sou a pessoa aqui em casa que agora não tem mais conserta a roupa quando eu acabo encontrando ela furada. E normalmente quando é pra ajustar alguma roupa que não precisa de uma costura tão complexa, é o que eu faço também. Então assim, né, eu tinha algo pra fazer. Sim, eu entreguei no dia, mas eu podia ter feito mais cedo. Eu só não fiz isso porque eu resolvi meter outra coisa no meio. Assim, eu me sentiria culpada se fosse não ter um ato de preguiça, só que não era preguiça porque eu estava fazendo alguma coisa. Era algo que ainda precisava de atenção para eu não costurar errado. Né? Hoje mesmo também aconteceu a mesma coisa, tudo porque eu tive um pensamento de que eu terei que tirar todos os meus estudos de cor que estão guardados bonitinho dentro da pasta portfólio, porque eu ainda não aprendi completamente as cores que eu gosto de usar nos meus desenhos e eu preciso ter elas por perto para poder colorir. Aí então, o que eu fiz? Vou fazer um caderno pequeno para ser somente paleta de cor com as cores que eu quero usar e que eu possa consultar facilmente sem ter que ficar tirando o papel do portfólio. Então, eu fui lá, cortei, furei, costurei, colei para fazer o caderno. Quando eu poderia ter simplesmente vindo aqui, feito vídeo, gravado áudio e deixar para fazer o caderno depois. Não, eu fiz o caderno primeiro e estou agora aqui gravando um áudio de última hora. Discorremos bastante aqui, vamos pro tópico 7, que ainda falta mais. Vamos pro tópico 6, porque ainda vai faltar o 7 e eu tô com pouco tempo aqui de vídeo. Novas práticas. Bem, para começar, tem uma parte nas configurações do meu telefone, acho que tem sim muitos também, que é o bem-estar digital, onde você define quanto tempo de telefone você vai usar por dia. E você também pode definir quanto tempo você disponibiliza com o seu telefone para poder você mexer em alguns aplicativos. Comecei a usar ele há 4 dias e percebi assim que mesmo que eu tenha botado aqui como tempo máximo 11 horas e 30 minutos era o que eu iria usar no meu telefone, o objetivo não é zerar esse tempo, o objetivo é usar menos desse tempo. Eu percebi que tem momentos que ele parece que não é o suficiente e eu comecei a carregar um sentimento de urgência de uso. Não no sentido de que eu urgentemente quero ficar usando meu telefone o tempo todo, mas sim do fato de que agora eu pegava meu telefone e me perguntava o que eu ia fazer com ele. Para que eu estava pegando ele? Por qual motivo eu estaria pegando meu telefone para usar? Porque assim, eu percebi que eu ficava com ele ligado, ou seja, estava gastando tempo de tela que eu tinha marcado que eu teria como limite, que seriam 11 horas e 30 minutos. O tempo nos aplicativos que eu tinha definido também, TikTok, YouTube, Instagram e outros, eu também ficava com eles abertos na minha mão quando eu tava fazendo outra coisa, quando eu tava conversando, eu nem desligava o telefone. Aí eu percebi que o tempo tava passando, eu tava gastando o tempo que eu tinha definido e era pra eu gastar com moderação fazendo as coisas. E aí que você fica com o telefone, você pensa, né? Você fica com o telefone ligado na tua mão e você não tá usando ele pra nada. Ele só tá ali, gastando bateria e marcando tempo. Ai, eu sabia não tem que aparecer aquela mensagem semanal dizendo que eu usava meu telefone tantas horas a mais, tantas horas a menos, não tem tal semana. E aí não tem agora, eu percebo que realmente
eu posso estar usando demais no telefone, ou simplesmente estou gastando a bateria dele à toa, porque eu não estou usando ele, só estou com ele ligado na minha mão. Então, depois que eu comecei com isso, eu comecei a praticar a ter o meu telefone do meu lado, desligado, sem eu ter urgência de mexer nele. Afinal de contas, notificações eu já tinha desligado há muito tempo, ou seja, meu telefone não ia ficar ligando por notificações de nada. A não ser, nem mesmo no e-mail e no WhatsApp, não tem o meu telefone liga, ele só aparece lá, não tem na parte da frente. Então, o bem-estar digital é algo que eu comecei a pegar e a pôr em prática e eu vou continuar. Não tem com esse nível máximo de tempo de tela que eu posso usar, que é 11 horas e 30 minutos, mas o meu objetivo é usar menos que isso. Aí, né, o tempo de silêncio, que é você pegar um momento do seu dia, simplesmente desligar tudo e ficar somente no silêncio. Você pode ler, você pode escrever, você pode pintar, você pode simplesmente ficar paradinho, quietinho. E simplesmente aproveitar o silêncio por 30 minutos. Foi algo assim bastante, digo que esquisito no começo, porque né, é estranho você ver, sentir, não tem, realmente dá pra sentir o silêncio ao não ter nenhuma zoada de nada, zoada de TV, zoada de carro, pessoa falando, cachorro latindo. Tinha um momento assim que realmente parecia que eu estava completamente sozinha na face da terra, de tão quieto que tava. Assim, é revigorante depois que você se acostuma. Eu fiz isso no total de 5 vezes e já me acostumei e tô achando ok. Aí eu tiro esse tempo pra pintar ou pra escrever. Por exemplo, na hora de não ter de montar bem aqui os tópicos do vídeo, eu fiz isso no completo silêncio. E foi assim, maravilhoso. Era só eu e meus pensamentos. Aí, né, não me forçar a dormir. Eu, assim, antes me forçava a dormir, eu deitava na cama e fechava os olhos e ficava tentando. Aí eu mudei. Eu tentei observar mais o ambiente do quarto onde eu tava, né? As luzes não tem, era bem baixinha. O som, que não tem, também era pouco. Aí ficava de olho aberto. Aí quando eu via, eu já estava acordando com alarme. Eu basicamente não dormia numa boa por simplesmente tentar absorver o ambiente do quarto. Isso ajudou bastante no meu sono nas últimas noites. Então eu estou acordando bem. Depois de parar de me forçar a ir dormir. Aí eu, né, tentar fazer as coisas sem pensar na repercussão, porque quando você pensa em uma possível repercussão, você não faz. Porque, né, você fica com medo de realmente essa repercussão que você criou na sua cabeça, que provavelmente nem vai acontecer, que ela aconteça. Então eu estou tentando praticar isso, do mesmo jeito como eu estou tentando manter a minha rotina de postagem e ver no o que eu marquei nessa semana que eu iria postar como minha prioridade. Não fiz isso hoje, ok, mas planejo fazer isso no resto da semana. E o principal hábito que eu mudei é na hora de assistir vídeos no YouTube. Eu peguei um hábito no meio da pandemia de assistir no 1.75 os vídeos. Praticamente centenas de vídeos eu assisti assim. E isso acabou prejudicando um pouco minha percepção de fala. Eu já não sou uma pessoa que fala de forma ansiosa e falo rápido. Aí eu tava assistindo vídeos numa velocidade maior. Aí eu acabei não falando 2 vezes mais rápido. Então, pra poder melhorar isso e também pra eu escutar mais os influenciadores que eu quero me inspirar, não tem na forma que eles se comunicam, eu comecei a selecionar alguns para assistir na velocidade normal, outros para assistir na velocidade 1.25 e o máximo de velocidade que eu tô aumentando agora é 1.5. Isso melhorou bastante o meu consumo e minha percepção de tempo. Né? Comecei a praticar isso desde 2 semanas atrás e agora eu vejo uma grande diferença. Minha ansiedade para assistir vídeo diminuiu muito. E para aqueles que assistiram até aqui, eu peço que comentem, compartilhem. Não tem para alguém que gostaria, não tem talvez de ouvir. Uma pessoa não tem tagarelando que nem um papagaio. E foi tudo pelo vídeo de hoje. Eu garanto que teremos o vídeo de sexta-feira. Eu já estou botando as coisas em prática aqui, né?
Só falta eu realmente fazer o rascunho e passar papel, e aí poderemos gravar. Eu dou aqui uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Tchau!